Pessoal, agora sim vai dar certo. Desculpem pelo inconveniente aí, obrigado vocês que voltaram para cá para participar com a gente. Sim, a Moisélia já vai entrar aqui com a gente, tá? Aí, Oi, oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo jóia? Que alegria ter você aqui, hein? Nossa, Moisélia, que sufoco! é normal. Na semana passada a gente sofreu e, na Ah, verdade, assim, eu já sabia que a conexão pelo Instagram era bem mais fácil, porém, o nosso público, a maioria dos alunos e dos pais não tem Instagram. E aí a gente queria atingir um número maior de pessoas, né? sim, Mas sim. tudo bem, a gente consegue fazer por aqui sem perder a qualidade da nossa live e contribuindo da maneira que for possível com o pessoal que está aqui com a gente, né? Se a gente Claro. conseguir atingir uma pessoa, já valeu a pena. E eu acredito que nós vamos conseguir isso. Nós vamos aguardar só um minutinho para começar, enquanto o pessoal vai chegando, que eu acho que muita gente acabou indo tomar uma aguinha, né? Indo ao banheiro, até a gente conseguir a conexão. Tá ótimo. Para o pessoal que está chegando aí, Luz Maia, seja bem-vinda. Eu estava falando lá na outra live já, Moisélia, te apresentando. Não sei se você ouviu um pedacinho lá da apresentação, falando que você é administradora, tem MBA em recursos humanos, é especialista em gestão de sistemas educacionais, professora universitária, já trabalhou em faculdades em Goiânia, atualmente trabalha na Fazem, professora homenageada de várias turmas do curso de administração da Fazem, é uma professora muito querida. Tive a oportunidade de trabalhar com a Moisélia na Fazem e também de acompanhar a carreira da Moisélia como palestrante. Ela participou de vários congressos pelo Brasil como palestrante, tem uma experiência muito grande, publicou vários livros. E para o pessoal que está aí em casa nos acompanhando nessa quarentena, eu tenho certeza que a Moisélia vai contribuir muito com a gente. Então, muito obrigado, Moisélia, por ter topado esse desafio, tá? E por estar aqui com a gente. E eu vou, antes da gente iniciar a nossa discussão, eu vou abrir um espaçozinho para você se apresentar para o pessoal que não te conhece. Boa noite, pessoal. Eu me sinto muito honrada em participar dessa live com o professor Rafael. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, principalmente para falar de um tema, né, que é muito discutido. A gente fala o tempo inteiro sobre isso. Às vezes, nós mesmos precisamos nos policiar para fazer uma boa gestão do nosso tempo. Eu sou administradora, me formei pela Unianguera de Goiânia, tenho duas especializações, uma em recursos humanos e outra em gestão de sistemas educacionais. Já sou professora há 10 anos, sou palestrante, sou consultora, trabalho principalmente na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional das pessoas dentro das empresas, né? Então, eu trabalho muito com cursos, treinamentos e consultorias para desenvolver ainda mais os talentos, para desenvolver ainda mais o profissional dentro das organizações. Esse é o meu maior foco, esse é o meu maior trabalho. Sou professora na Fazem, já tem 10 anos também que nós estamos lá. E eu estou aqui, eu espero muito de coração contribuir um pouquinho com vocês e também aprender com vocês, né? Porque ensinar é uma forma de aprender também. Com certeza. Moisélia, nós escolhemos um tema, né, para você tratar, gestão de tempo e de maneira específica para falar sobre produtividade e eficiência pessoal, né, dentro dessa gestão de tempo. Primeiro, para ficar claro para o pessoal, de uma maneira assim resumida, o que a gente pode entender
como gestão de tempo. O que seria gestão de tempo? E aí a gente começa daí já a discussão. Na verdade, Rafael, gerenciar um tempo é uma disciplina. A pessoa que se predispõe a trabalhar o gerenciamento de tempo, acima de mais nada, ela precisa ter muita disciplina. A gestão de tempo, ela é uma ferramenta, ela eu costumo dizer que é algo que você cria para a sua rotina do dia a dia, para que você consiga ser mais produtivo. Eu costumo até dizer, será que ser ocupado demais, eu sou produtivo? Será que estar sempre ocupado, né, sempre atarefado, é sinônimo de ser uma pessoa produtiva? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente, eu pesquiso muito, eu leio muito sobre isso. E, na verdade, nem sempre as pessoas que são muito ocupadas, elas são produtivas. Será que fazer horas extras no meu trabalho é sinônimo de produção? Nem sempre. Né? Então, a gestão do tempo, ela tem o principal foco, gerar qualidade de vida das pessoas. Fazer com que as pessoas possam ter qualidade de vida no seu ambiente de trabalho e qualidade de vida na sua vida pessoal. Então, quando você gerencia seu tempo, você consegue alcançar mais rápido os seus objetivos, porque você vai planejar, e esse planejamento, querendo ou não, vai te permitir a gerenciar o tempo de cada atividade do seu dia a dia, né? E com isso, você não vai viver naquele sufoco, naquele estresse, né? Naquela correria, que muitas das vezes a gente vê muitas pessoas correndo o tempo inteiro e às vezes não alcançando resultados, não alcançando seus objetivos. E aí você chega no final do mês, você percebe, por exemplo, que você não atingiu as vendas que você gostaria, você não atingiu suas metas, né? Porque provavelmente você não planejou de forma correta, não gerenciou bem o seu tempo. Então seria mais ou menos nessa linha de raciocínio que nós trabalharíamos aqui hoje. Certo. E aí, qual que é a relação que existe, assim, direta entre essa gestão do tempo e a questão da eficiência, do indivíduo? Como que isso se dá na prática? Olha só, eu costumo dizer que a eficiência é quando... O que é ser uma pessoa eficiente? É quando você alcança os resultados com o menor recursos possíveis. Ou quando você alcança os resultados utilizando todos os recursos disponíveis. Em outras palavras, a pessoa eficiente, ela tem um foco no resultado, sim, mas primeiro, ela trabalha todo um planejamento para tentar alcançar esse resultado com menos custos, né? E com mais eficiência. Significa o quê? Que para a gente conseguir atingir resultados com menos custo, precisamos planejar de forma correta para que aquele passo a passo ele possa ser executado com eficiência. Então, eu sempre falo que é um equilíbrio. Quando você consegue gerenciar bem o seu tempo, você vai proporcionar um equilíbrio à sua vida profissional e te vai permitir também ser criativo. A criatividade, ela só acontece nas pessoas quando ela começa a ter tempo para estudar, para buscar conhecimento, para agregar mais valor ao que ela está proporcionando. E você só consegue fazer isso quando você desenvolve um planejamento acerca de todas as atividades. No ambiente profissional seria isso. E no ambiente pessoal, como é que eu consigo trazer o gerenciamento do tempo para a minha vida pessoal para me conseguir um equilíbrio? A gente vê muitas famílias frustradas, pais frustrados, mães frustradas, por não conseguir ter um acompanhamento com seus filhos, um acompanhamento mais de perto, na educação, nas brincadeiras, no convívio familiar, porque sempre estão levando trabalho para casa, atividades para casa, e às vezes a gente vai levar, isso é normal, mas o que a gente precisa aprender é gerenciar também o nosso tempo na nossa vida pessoal. Determinar exatamente que no momento que você estiver
ali num convívio familiar, com sua família, com seus filhos, um momento de lazer, você consiga realmente determinar que naquele momento não é ambiente de trabalho, não é o momento de você responder e-mails, não é o momento de você responder um grupo de WhatsApp. Por isso que eu costumo dizer que a pessoa ela precisa ter muita disciplina, porque você precisa fazer essa cobrança para que você realmente gerencie aquele momento. E você determine realmente um prazo, se for necessário, sim. Você determine, eu vou determinar 3 horas do meu dia, do meu final de semana, do sábado, do domingo, para ficar com os meus filhos, brincar com os meus filhos, sair para passear com meus filhos. E tente gerenciar esse tempo para que nada te incomode nesse momento. Para que você não se despede e aproveite o momento também. E dentro do ambiente profissional, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre dou esses cursos de otimização do tempo, e às vezes os funcionários, quando eles participam do curso, eles falam assim, mas será por que eu estou participando desse curso? Aí eu começo a fazer uma pergunta para eles simples. Quanto tempo vocês perdem no cafezinho de vocês? Aí eles falam, às vezes 10 minutos, 15. Falei, qual é o horário que vocês entram no trabalho? 7 horas. Qual é o horário que vocês realmente começam a trabalhar? Às 7h30, 7h40. Falei, o que vocês fazem durante esses 40 minutos? A gente vai lá, toma um cafezinho, bate um papinho, enfim, põe as prosas em dia, principalmente quando é final de semana. Muito bem. E até você ligar o teu computador, começar a trabalhar, já se perdeu 40 minutos. Multiplica 40 minutos por 26 dias de trabalho. Você vai ver quantas horas foram perdidas num cafezinho. E aí você chega no final do dia e tem aquela sensação de que você não fez nada. Nós temos, eu costumo dizer, Rafael, que são os ladrões de tempo. Ladrões de tempo precisam ser controlados. A tecnologia ela é maravilhosa, mas ela precisa ser controlada, porque ela é um ladrão de tempo. Tomando o seu tempo no dia a dia. E qual é a consequência disso? Uma pessoa estressada, uma pessoa que não alcança resultados, uma pessoa que pode até ser demitida da empresa. Enfim, são várias consequências que eu vou falar mais na frente para vocês. Moisélia, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, em que os professores e os alunos também, e os pais dos alunos estão mais do que nunca conectados e tendo que utilizar o telefone o tempo inteiro, que dica que você daria, assim, porque você está vivendo isso também como professora, né, universitária, que dica que você daria para os pais dos alunos e para os professores que não estavam habituados com esse ritmo e, de repente, vem esse mar com ondas fortes, né, que está sendo esse novo processo, e os pais ficam perdidos porque o filho está tendo que usar o telefone o tempo inteiro, às vezes não tem nem o telefone próprio do aluno, tem que usar o telefone do pai. Os professores também não estavam acostumados com esse ritmo, e às vezes eu acho que a questão do gerenciamento de tempo se perde justamente nessa situação, onde eles não estavam muito acostumados com isso. Então, assim, existiria uma dica, um caminho que você poderia orientar tanto os pais quanto os alunos e os professores para conseguir pelo menos manter um equilíbrio nesse sentido? Sim. Eu costumo dizer que quando você está fazendo um home office, que vai ser uma tendência daqui para frente, não só daqui para frente, como a gente percebe que várias empresas já têm funcionários que estão fazendo trabalho home office. O planejamento, ele é tudo. E o planejamento, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode fazer o planejamento da sua atividade através de uma agenda, onde você planeja todo o seu dia. E uma dica que eu gosto de deixar bem para as pessoas quando estão trabalhando em casa, se
se vistem como se você estivesse saindo para o seu trabalho. Já é uma característica, é uma mudança comportamental que já incorpora em você, já tem aquela questão que você está começando realmente a trabalhar. Se vista, eu me visto todos os dias, quando eu vou fazer o meu planejamento de aula, eu preparo o meu cantinho, eu preparo aquele ambiente realmente para mostrar mais ainda essa cara profissional, esse ambiente profissional. Eu me visto como se eu estivesse indo para o trabalho, faço até maquiagem, eu estou de maquiagem. E para quê? Justamente para você compreender, porque o cérebro nosso, ele é comandado através de ações que nós fazemos todos os dias. E essa simples ação de vestir uma roupa como se você estivesse indo para um ambiente de trabalho, ela faz com que você compreenda que aquele é o seu momento de trabalhar e que você precisa se entregar, que você precisa realmente se dedicar àquele momento. Então, essa é a primeira dica que eu deixo. A segunda dica que eu dou também é o planejamento. Pega uma agenda, pode ser eletrônica, pode ser um caderno, pode ser uma agenda de papel e planeje, liste. Gente, não tem como a gente gerenciar tempo sem nós anotarmos todas as nossas atividades. E um lembrete, Rafael, não é só anotar, é você determinar prazo para cada atividade. E como que eu determino esses prazos? Todas as atividades, ela tem uma característica. Ela pode ser uma atividade urgente, tá? Ela pode ser uma atividade com perfil, eu até fiz uma tríade para vocês, ela pode ser uma atividade com perfil importante, como ela pode ser uma atividade circunstancial. Então, como é que você trabalha essa listagem na sua agenda? Pegue as atividades que são prioridades e coloque ela em primeiro lugar. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós temos atividades com grau de dificuldade maior para fazer, nós sempre procrastinamos. Ou seja, a gente sempre enrola para fazer aquela atividade. Justamente porque talvez ela vai demandar mais tempo, mais criatividade, né? Mais raciocínio, e a gente tenta procrastiná-la. Não é à toa que quando a gente vai fazer o imposto de renda, nós percebemos que o brasileiro sempre deixa para a última hora para fazer o imposto de renda. Nós procrastinamos muito. Procrastinamos ao ler um livro. Eu, por exemplo, se eu não estabelecer uma meta de leitura diária, eu procrastino. Eu gosto de trabalhar com metas. Então, eu estabeleci que, no mínimo, eu preciso... No mínimo, não. Eu estabeleço de 10 a 15 páginas por dia para me fazer a leitura. Dá uma média de 1 a 2 livros por mês, dependendo do tamanho do livro. Por quê? Porque se você determina esse prazo, essa quantidade, você vai cumprir exatamente. Quando você só fala assim, eu vou ler um livro no final do mês, acaba que você... lê hoje, amanhã você não lê, porque não existe aquela meta, não existe aquele prazo que você cumpriu para você. Então, primeiro passo, liste as atividades importantes e determine prazo para você fazer cada uma delas. Prazo é tempo naquele momento, naquele dia, ou o prazo ele pode ser semanal, diário, quinzenal e mensal. Então, vai depender muito do perfil da atividade. Segundo, as atividades urgentes, você também precisa, muitas das vezes, o que é uma atividade urgente? É aquilo que acontece fora do nosso habitual, não está dentro da nossa atividade do dia a dia, da nossa rotina. Vamos dar um exemplo. Vou pegar o exemplo do imposto de renda. O imposto de renda, se você deixar ele para a última hora, ele acaba sendo uma atividade urgente. Mas se você coloca ele 30 dias antes, ele acaba sendo uma atividade importante e que você pode fazer ela com tranquilidade. Mas se você deixa ela para a última hora e você lista ela lá na sua agenda, no último dia de fazer o imposto de renda, ela vai ser urgente. As atividades importantes naquele dia você vai deixar de fazer porque você vai focar toda a tua atenção naquela atividade urgente. E provavelmente não, isso aumenta o nosso estresse, porque aí o nosso cérebro começa a passar um comando de
rapidez, você tem que ser rápido, você tem que fazer logo, e isso gera um estresse em nós. É a mesma coisa para nós professores. Quando nós deixamos de lançar as nossas notas no último dia, o que que acontece? A gente fica estressado. Aí a gente perde a nossa qualidade de vida porque a gente vara a madrugada, a gente às vezes não lancha, não almoça direito. Então foge do nosso planejamento. Atividades circunstanciais são aquelas atividades que você vai fazer, mas que ela não tem tanta importância. Ela não é algo assim que você tem que ter tanto esforço para fazê-la. Mas você precisa listar, porque dependendo da necessidade, ela pode se tornar uma atividade urgente ou importante, dependendo da situação. E quando eu planejo, eu consigo alocar minhas energias, Rafael. Sabe, eu faço as coisas, a professora Elina acabou de colocar aqui, planejamento é fundamental, exatamente, porque quando eu faço o planejamento, eu consigo ter tranquilidade para executar cada atividade, com inteligência, com criatividade, então eu consigo fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, que vai gerar uma qualidade de vida para mim, não vou ter aquela pressão, né? As pessoas trabalham sob pressão, depende. Não vou ter aquela pressão para desenvolver. E outra coisa, vai se tornar prazeroso eu fazer aquilo, não algo pesado. Então, seriam essas as dicas. Acima de tudo, o planejamento. Eu vou te contar uma realidade que está acontecendo atualmente comigo. Antigamente, eu sou mãe recentemente, então, depois que a gente é mãe, o nosso tempo se torna menor ainda. Né? Então, o planejamento se tornou algo mais na minha vida. Constantemente eu tenho feito planejamento. E eu nunca imaginei, Rafael, que eu conseguiria fazer uma atividade física em casa. Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso. Né? Porque sempre a gente tinha academia, ia quando dava. Eu falei, gente, eu não vou conseguir primeiro. É uma correria, eu tenho uma filha, etc, etc. O que eu fiz? Eu passei a acordar mais cedo. Para conseguir cumprir todo o meu planejamento. Então, eu passei a acordar, minha filha acorda às 6 horas, eu acordo às 6 horas, às vezes ela dorme um pouquinho, eu dormi um pouquinho com ela, eu passei a não fazer isso. Porque a gente fala que a gente precisa dormir 8 horas por dia para a gente ser produtivo. Quem disse isso? Né? Depende de cada organismo, depende o comando que você dá para o seu cérebro. Então, eu passei a acordar cedo e eu percebi que a minha qualidade de vida ela melhorou, porque eu passei a executar exatamente tudo que eu estou planejando. Estou fazendo atividade todos os dias de segunda a sábado, 1 hora por dia. Então, eu determinei. Eu não abro mão. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ter muito pulso firme, muita disciplina para determinar isso. Moisélia, para quem não está acostumado em desenvolver um projeto de vida ou ter um planejamento mais sistematizado e organizado, você acredita que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele pode ajudar as pessoas a iniciarem esse hábito ou criarem esse hábito de planejar as ações para conseguir ter um melhor controle, uma melhor organização, uma melhor gestão do tempo? Você acha que pode ser um momento oportuno? Eu acredito que sim. Principalmente, primeiro, de fato, essa questão de você ficar em casa, ela já gera, né, esse conforto, né, de você aproveitar para assistir um filme, de você aproveitar, né, para comer uma pipoca, de você dormir um pouco mais tarde. Já gera isso nas pessoas. Mas eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive meus alunos, eles têm se preocupado muito de que tudo isso vai passar. E será que eles estariam preparados quando tudo isso passar? Aí ontem, eu conversando com um aluno meu, Bruno, inclusive, de marketing, ele falou assim, professora, eu aproveitei a pandemia para me fazer vários cursos. Eu estou fazendo cursos de inglês, eu estou fazendo cursos extracurriculares. Então, o que acontece? Eu acredito que as pessoas estão começando a perceber isso
estão começando a entender que, por mais que nós estamos em casa, mas nós ainda precisamos ser produtivos, porque tudo isso vai passar e quando passar, você precisa acompanhar, né, o mercado, acompanhar a tendência, acompanhar tudo que está acontecendo. E as pessoas que conseguirem gerenciar muito bem o seu tempo nesse momento de pandemia, quando você retomar, você não vai ter tanta dificuldade. Então, eu acredito que é possível e que muitas pessoas estão conseguindo gerenciar muito bem o seu tempo, né? Eu estou observando muitas postagens, muitas pessoas comentando em grupos, né, que estão conseguindo planejar mais ainda as suas atividades diárias, que estão tendo tempo, inclusive, professor, para ver situações que elas não viam, né, no dia a dia delas, com aquela correria muito grande. Elas não conseguiam, às vezes, ter uma convivência melhor com a sua família, elas não conseguiam fazer uma simples atividade, que é arrumar o teu guarda-roupa, que arrumar o teu armário, que arrumar o teu escritório. E aí elas passaram a ter tempo para fazer isso. E com isso, como as famílias, a gente está observando que as famílias elas não estão tendo condições de ter uma pessoa para ajudar, porque as pessoas estão ficando isoladas, né? Então a família ela tem que se ajudar. Eu tenho observado muitas famílias planejando as atividades dos seus filhos, tanto no âmbito da educação, quanto no âmbito das atividades em casa, dos afazeres em casa. Então, a família está junta para lavar uma roupa, para limpar a cozinha, para lavar os talheres, enfim, para fazer todo aquele processo e ainda ter tempo para estudar, olha só. Então, eu conheço muitas famílias que estão fazendo isso, estão conseguindo gerenciar muito bem o seu tempo. Mas a dica tem que fazer planejamento, tem que fazer com que, por mais que você esteja na quarentena, você tem que entender que aquele processo tem que ser feito todos os dias, precisa ter uma rotina todos os dias, rotina para você estudar, rotina para você trabalhar e rotina para você ter um lazer com a sua família também. Você criando essa rotina, é possível e eu tenho certeza que muitas pessoas estão conseguindo muito bem isso. Certo. Moisélia, vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens do pessoal, ver se tem alguma pergunta. Quero agradecer o pessoal que está chegando aí, que teve paciência com a gente mais uma vez, né? Não deu certo lá pelo Facebook. Já foi um sinalizador de que na próxima semana a gente vai precisar fazer a live pelo Instagram, porque a gente está tendo problema toda semana no Facebook. S Consultoria disse aqui, grande mentora. Obrigada. Silvana, seja bem-vinda, Silvana. Que alegria, a Silvana, Moisélia, é uma colega minha do mestrado, eu falei isso na semana passada, mora lá no Rio de Janeiro e está acompanhando todas as nossas lives. Fico muito feliz de ver ela aqui. Olegário também foi aluno nosso lá na Fazem. Juscelânia está por aqui. Luizinho, professora Elma, ex-professora do CEPI Aeroporto, e Deonisa. Não consigo ler o nome de todo mundo, pessoal, mas vou tentar aqui ver as perguntas. Professora Márcia está por aqui também. Kátia, Divina Lena, coordenadora lá do CNSA. Professora Verônica. A professora Elina disse aqui, né, que planejamento é fundamental. Obrigado, viu, Elina, por estar aqui com a gente, nos acompanhando. A Elina é uma grande profissional também que trabalhou com a gente, né, Moisés? Ela foi coordenadora do curso de administração na Fazem e é uma pessoa excepcional. Obrigado por estar aqui com a gente. Vânia, a professora Josi, a Maura Luciana, que também é coordenadora de escola. A Oenis comentou aqui, a Oenis é coordenadora lá da Vila Dourada, está também acompanhando todas as nossas lives. Muito obrigado, Oenis, e sempre interagindo. Ela disse assim, ó, o ser humano necessita de ordem, mesmo que seja planejada por si mesmo. Metas para o dia e, no final, a sensação de dever cumprido. Muito boa observação da Oenis. Exatamente, mesmo. Professor Kayami também disse aqui sobre atividade física, falou que é essencial a atividade física na mudança da rotina.
Professora Jouse, que foi professora lá no Alfredo Nasser, que é também tia de aluno nosso, está aqui acompanhando a gente em todas as lives. Bem-vinda, Jouse, obrigado pela presença. Ela disse assim, ó, a partir da quarentena, algumas mudanças no comportamento podem se tornar permanentes. Concordo. A Viviane disse que o planejamento é tudo. Muita gente aqui interagindo. Alguns falaram que no Instagram é melhor mesmo, viu, Moisélia? A, professora Josi aqui está parabenizando pela fala, viu, Moisélia? Diz que Obrigada. essas dicas ajudam muito nesse período de pandemia, né? Todo mundo em casa. Moisélia, pessoal, quem for tendo alguma pergunta, pode ir mandando aí pra gente. A gente faz a pergunta aqui para Moisélia, ela vai tentar responder e discutir aqui com a gente sobre isso. Diante desse cenário que nós estamos vivendo aí, novo, o que você acredita que seria a maior dificuldade hoje para aquelas pessoas que nunca organizaram uma rotina, gerenciaram o seu tempo, começarem? Qual que seria assim, o passo inicial, o que precisa ser rompido, deixado de lado, para que a gente consiga, depois dessa live de hoje, sair daqui com foco e mentalizar e colocar em prática essa questão do gerenciamento do tempo? O que precisa ser feito inicialmente? Rafael, em primeiro lugar, todos nós nascemos para ter transbordo na nossa vida. Isso está na Bíblia, né? Você conhece muito bem a Bíblia e sabe do que eu estou falando. Então, nós nascemos para ser pessoas de sucesso. Deus não quer que nós sejamos pessoas miseráveis. Ele não quer isso para nós. Ninguém. Ele quer que nós sejamos pessoas ricas. Ricas mesmo. Ricas em todos os sentidos. Que a gente sejamos pessoas de sucesso. Mas isso é responsabilidade minha. Eu não consigo terceirizar isso para ninguém. Se eu estou numa fase da minha vida que não está legal, a responsabilidade é sua por você estar nesse momento. E se você está numa fase da sua vida bacana, legal, com muito sucesso, feliz no seu âmbito profissional, feliz no seu campo pessoal, também é mérito seu. Então, a gente não pode terceirizar o nosso sucesso e o nosso insucesso para ninguém. A responsabilidade é nossa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque gerenciar tempo requer muita disciplina. Muita, mas muita. E disciplina, Rafael, ela machuca, ela dói. Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que abrir mão, por exemplo, de assistir um filme. A gente tem que abrir mão, por exemplo, de fazer um passeio. A gente tem que abrir mão de várias coisas. Se você quer comprar um carro, fazer uma viagem, você vai abrir mão de algumas coisas para você conseguir economizar. Você vai ter que abrir mão. Então, não tem como. É um processo que vai passar, mas para você alcançar aquele objetivo, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. E o gerenciamento do tempo, ele tem tudo a ver com isso, porque nós precisamos realmente gerenciar o nosso tempo com muita disciplina. E o primeiro passo para isso acontecer é o seguinte: você precisa ter objetivos. Eu fico muito preocupada quando eu converso com as pessoas e as pessoas falam para mim que não tem sonhos, não tem objetivos de vida. Isso me preocupa muito. Porque normalmente uma pessoa que ela não tem objetivos, que ela não tem sonho, provavelmente é uma pessoa que vive de uma forma assim, sem muita dedicação, sem muita entrega, porque ela está ali para cumprir apenas uma atividade, ponto final. Ela não vai agregar valor, ela não vai ser, mais eficiente, ela não vai querer ser melhor naquilo. Então, o primeiro passo, gente, pode ser o pequeno objetivo que for. Pode ser um objetivo diário. Diário. Você estabelece um objetivo. Esse é o primeiro passo. Depois que você estabelece os seus objetivos, eu costumo dizer que o objetivo ele precisa ser quantificável. Ele precisa ser desmembrado em metas.
Aí você estabelece metas diárias para o seu dia a dia, tá? Então você estabelece metas de tempo. Vamos dar um exemplo? Às vezes eu faço uma atividade e alguns ladrões de tempo acaba que aquela atividade poderia ser desenvolvida em 30 minutos e eu levo 2 horas para desenvolver. Porque eu paro, porque eu, sabe, vou acessar o Instagram, vou acessar ali qualquer coisa ali e acaba que isso toma mais o meu tempo e aquilo que realmente eu poderia ter mais, eu poderia fazer em menos tempo, eu levo tempo maior. Ou seja, já teve distrações que me impediu de ser produtivo. Então, estabelece objetivos e metas com prazos definidos para que você consiga cumprir cada meta daquela dentro do prazo que você estabeleceu. Pode ser um objetivo, sabe, que para você seja simples, mas não importa. E aí aquilo vai passando a se tornar um hábito. O hábito é isso que muda o nosso comportamento. Escovar os dentes é um hábito que todos os dias você faz. Então, quando você passa a trabalhar todo o seu planejamento, ele passa a ser um hábito da sua vida, você começa a fazer aquele desenvolvimento das suas atividades, você começa a listar de uma forma tão tranquila, porque aquilo se tornou uma rotina do seu dia a dia. Mas primeiro você tem que começar. Comece determinando o seu objetivo diário. Não estabeleça objetivos mensais ainda. Estabeleça o seu objetivo diário. E aí você vai estabelecendo as estratégias e as ações para você conseguir fazer a concretização desse objetivo. Esse é o primeiro passo. Não exige muito de você. E outra coisa, seja fiel à sua agenda. Seja fiel. Não precisa necessariamente ser uma agenda de papel. Você pode utilizar uma agenda eletrônica. Procure um recurso que você tenha mais prazer em fazer. E hoje existe o Google com vários agendas. Alguns telefones já vêm com agendas, né? Então, seja fiel a tudo que você anotar. E tire, por exemplo, um dia da semana para você fazer isso. Eu gosto muito de fazer o meu planejamento no domingo. Então, eu faço todo o meu planejamento. E aí você faz o seu planejamento e vai dando um ok em tudo que você conseguiu alcançar. E aquilo que você não conseguiu alcançar, se você tem condições de colocar em outro dia, coloque e tente trabalhar sempre com a intencionalidade de você executar cada atividade. Ou seja, seja fiel à sua agenda. Siga ela mesmo. E aí você vai ter tempo mais para aproveitar o seu lazer, a sua família, etc, etc. Moisélia, você falava sobre a questão de, às vezes, encontrar muitas pessoas que não têm clareza ou não têm sonho, e eu também percebo isso como algo muito forte na humanidade, principalmente nessa nova geração, né? A gente está falando aqui também para alguns alunos, e existem alguns momentos que a gente conversa com os alunos e percebem que eles não têm muito sonho, expectativa de futuro, mas também a gente percebe que é uma vivência dos adultos isso. Existe algum caminho ou uma dica para aquelas pessoas que às vezes estão confusas e não conseguem nem identificar o que ela sonha ou que objetivo de vida ela tem e o que ela espera para o amanhã dela? Porque eu acredito que muitas pessoas se perdem pelo caminho por não terem clareza do que eles querem para o amanhã deles, qual é o objetivo de vida, qual é o sonho que ele tem. Então, assim, tem um meio da gente sair dessa confusão que às vezes surge e que nos faz ficar perdidos, às vezes, uma vida inteira? Eu costumo falar, Rafael, nas minhas palestras, que às vezes nós nos vitimizamos muito. Eu moro numa cidade pequenininha de 5.000 habitantes. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir um bom salário. Eu não vou conseguir fazer uma viagem para o exterior ou conhecer o Brasil. Eu não vou conseguir isso. A gente vive, sabe, sendo vítimas daquilo que nós mesmos criamos para nós.
E, na verdade, nós precisamos começar a acreditar mais no nosso potencial. A gente precisa acreditar. Então, por exemplo, você faz uma listagem do seu gerenciamento do tempo num dia. Aí, no outro dia, você percebe que você não conseguiu cumprir nada, você já desiste. E eu acabei de falar que é um hábito. Tudo é um hábito. E hábito, você vai... Eu estou ensinando a minha filha a escovar os dentes. Já tem mais ou menos, sei lá, uns 5, 6 meses. E mesmo assim, às vezes ela é resistente. Mas eu explico que é importante. Eu tento criar na cabecinha dela que toda vez que ela lancha o café da manhã, nós temos que escovar os dentes, após o almoço, após as refeições, para ela compreender que aquilo é um hábito. E o hábito, ele é ações repetidas. Todos os dias, você precisa fazer para aquilo tornar-se, passar a ser algo da sua rotina. E voltando para a sua pergunta, por que a maioria das pessoas, elas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos? Porque elas vão encontrar obstáculos e elas acabam não tendo domínio disso, elas não conseguem compreender que esses obstáculos vão existir e que é nesse momento que elas precisam ser criativas para conseguir sobressair a esses obstáculos, né? E aí, quando esses obstáculos aparecem, elas desistem dos seus sonhos, elas desistem dos seus objetivos. E aí é onde elas precisam mentalizar isso, acreditar no seu potencial. Primeiro, você precisa acreditar em você. Essa é a primeira dica que eu deixo. Não tem outro caminho. Você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar que você nasceu para isso, você nasceu para ser sucesso, o espaço é para todos, mas você precisa compreender que existe, para você alcançar aquilo que você tanto quer, você precisa ter dedicação. E dedicação, às vezes, requer tempos de estudo, né? Requer que você aprenda mais, requer que você dedique mais tempo àquilo e você vai aprender a dizer não. Gerenciamento de tempo também tem que saber dizer não para muitas coisas, tá? Porque a gente não consegue fazer tudo junto ao mesmo tempo. Nós precisamos realmente aprender isso. E o primeiro passo, na minha opinião, é isso. É você acreditar no seu potencial e parar de se vitimizar. Parar de achar que onde você mora, você não tem uma escola boa, por isso que você não vai conseguir, você não tem uma faculdade boa, você não tem empregos bons. Para. Até porque nós precisamos compreender que nós não precisamos, talvez, de um emprego bom para sermos pessoas de sucesso. Nós podemos ser empreendedores, nós podemos empreender. Você acabou de divulgar no início da live uma moça, uma mulher vendendo máscaras. Você precisa empreender. Não necessariamente você precisa de um emprego para você ter um bom salário. Você pode ser um empreendedor. Então, a gente precisa começar a compreender que isso é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade do prefeito, não é responsabilidade das empresas, é responsabilidade nossa. E aí, quando você começa a pensar dessa forma, Rafael, as coisas ficam mais claras. Você começa a entender que você só vai conseguir alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, se você correr atrás deles. E não precisa se vitimizar. Todas as pessoas têm chance. Você pode morar, até porque hoje o conhecimento ele está aí para todo mundo. Né? O meu pai tem internet na fazenda, ele acessa tudo, ele está nesse momento me assistindo. Então, o conhecimento ele está disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar desse mundo. Então, por que nos vitimizarmos? Nós temos oportunidades, né, de sermos, ter salários, ter uma oportunidade como qualquer pessoa que mora, talvez, em regiões metropolitanas, como Goiânia, São Paulo, Brasília. Eu acho que a oportunidade é para todos, mas depende de mim. Moisélia, tem uma frase muito famosa, muito conhecida, que eu acho que todo mundo que está acompanhando a live, você já escutou, talvez usou em vários momentos. A famosa frase, tempo é dinheiro. Você concorda com essa frase? Tempo é dinheiro? Ai, quem criou essa frase, eu acho que nunca imaginou que ela fosse tão popular, né? E ela realmente se tornou muito popular. De certo modo, sim. Por quê?
Porque hoje tudo gera em torno da economia, né? Nós precisamos comprar as coisas, nós precisamos, né, de dinheiro para fazer muitas coisas, inclusive para nós e para nossa família. Enfim, só que por que esse autor criou essa frase que o tempo é dinheiro, que inclusive é um jornalista, o Benjamin Franklin, que criou essa frase. Por que o tempo é dinheiro? Porque quando o tempo é desperdiçado, ele se torna precioso, Rafael. As pessoas desperdiçam tempo demais. Elas alocam muitas energias em coisas que não precisavam. A Elina, que está aqui, ela gosta de falar muito isso, né? Você mentaliza muito a sua energia em situações do dia a dia, sabe? A gente desperdiça tempo fazendo fofoca. A gente desperdiça tempo assistindo um programa que não vale a pena. A gente desperdiça tempo com tantas coisas fúteis que o Benjamin, ele fala que o tempo é dinheiro, justamente levando para esse pensamento. Que quando você desperdiça o tempo, ele acaba se tornando precioso para você. E o tempo desperdiçado, você não tem condições de voltar atrás, você não tem condições de aproveitar novamente. Por isso que o tempo é dinheiro. Porque quando ele é bem planejado, você consegue alcançar os seus objetivos com muita tranquilidade. E aí você consegue aproveitar esse tempo tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal. Você não chega no final do dia, como uma colega colocou aqui, com a sensação de frustração, de que você não conseguiu cumprir nada. E eu queria até pontuar algumas coisas. Quando você não tem um bom gerenciamento de tempo, você acaba tendo queda na sua produtividade, né? Você acaba talvez até sendo demitido, né? Pode acontecer de muitas pessoas serem demitidas porque não tem uma boa gestão de tempo, não consegue alcançar os resultados, e a empresa contrata as pessoas para terem resultados. Você precisa entregar resultados. Uma vez que isso não acontece, não tem o porquê da empresa continuar com você, né? Porque a empresa não é uma entidade filantrópica, a gente tem que entender isso. Nós somos contratados para dar resultado, para dar lucro para a empresa. E nós precisamos trazer essa filosofia para a nossa vida também, né? Nós vamos ter sucesso quando a gente dá resultado. Se a gente não dá resultado na nossa vida pessoal, fica difícil nós conseguirmos alcançar sucesso. O que é sucesso para você, às vezes não é sucesso para mim, sim. Mas o que eu determinei como sucesso, eu preciso determinar resultados para isso. O tempo aumenta o número de horas extras, porque aí, quando eu não tenho uma boa gestão de tempo, eu começo a levar trabalho para casa, eu começo a sair mais tarde do trabalho, aquele happy hour tão gostoso com seus amigos que você gosta de fazer, você não faz mais, entendeu? Então, aí você precisa trabalhar essa gestão de tempo para você. Levar trabalho para casa, se for acordado com a empresa, às vezes, tudo bem. Mas, normalmente, as pessoas que fazem isso, no caso, nós, como professores, já é um pouco diferente a nossa rotina de trabalho, mas para quem tem aquela dedicação exclusiva ali, quando você leva trabalho para casa, você tem que se perguntar, será que é o correto? Será que é a forma certa? Né? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu não estou conseguindo gerenciar muito bem o meu tempo? Você perde credibilidade por parte da empresa. A empresa ela não tem tanta mais confiança em você, ou seja, tudo que você vai criar, tudo que você oferece para a empresa, você não consegue cumprir os prazos, então isso acaba gerando um mal-estar e a empresa acaba não tendo essa confiança em você. Isso tanto também na nossa vida pessoal. Quantos encontros, às vezes, com os amigos você marcou e você sempre é o último a chegar? Você é sempre o atrasado da turma. Não, sempre. Pode esperar mais um pouco. Né? Se ele falou que é 10 minutos, põe aí 30 minutos. Olha que imagem ruim que você passa para as pessoas. E, normalmente, a pessoa que não tem uma gestão de tempo, ela sempre está atrasada em tudo. Ela sempre está chegando atrasada. E isso não passa credibilidade, né? Isso passa um desconforto para as pessoas, né? Eu costumo dizer também que reuniões, no âmbito profissional, ela precisa ser produtiva. Quando você não tem planejamento, você cria uma reunião improdutiva. As pessoas saem da reunião com aquela sensação, por que dessa reunião? Para que foi criada essa reunião? Né? Então,
Quando a gente não tem um bom gerenciamento e um bom planejamento, a gente que é gestor, a gente consegue gerenciar muito bem a nossa reunião e sair dali com aquela sensação de que você conseguiu passar, que a reunião foi proveitosa. Mas quando o planejamento e a pauta não é bem feita, sai aquela reunião improdutiva. E as pessoas não sentem prazer de participar quando você fizer uma nova convocação. E na nossa vida pessoal, quais as consequências da falta do planejamento? Tem várias. Problema no relacionamento, por exemplo, com seu esposo, com a sua namorada, com o seu namorado, né? Você sempre não vai ter tempo para curtir, porque você não tem uma boa gestão de tempo. Isso acontece. Falo para você porque eu dou muitas consultorias, isso acontece. Você não tem um convívio bom com a sua família, com seus amigos. Você não tem tempo para aquele happy hour com seus amigos. Toda vez que alguém liga para você, você está sempre ocupado. E nem sempre pessoa ocupada significa uma pessoa produtiva. Aumenta muito, Rafael, o estresse e a irritabilidade. A pessoa, quando ela perde a qualidade de vida, Rafael, a irritabilidade e o estresse aumenta. Nas Porque alturas. não é? Você sabe, você vê todos os seus amigos se divertindo, curtindo, ainda trabalhando e ganhando dinheiro. Ou sendo produtivo. Aí você olha para sua vida e isso não está acontecendo. Você fala, o que está acontecendo comigo? Né? Aumenta a insônia. As pessoas, quando elas não têm uma boa gestão de tempo, elas acabam levando muitas atividades para casa e provavelmente a insônia é uma das características que passa a acontecer na vida das pessoas constantemente. Distúrbios alimentares também aumenta muito. Sabe por quê? Eu estava lendo uma pesquisa, mas estava passando no jornal, inclusive, que as pessoas têm uma mania de comer, fazer as suas refeições vendo celulares, assistindo um vídeo, falando no WhatsApp. Você sabia que quanto mais você faz isso, há uma tendência maior de você comer mais? Porque você não tem uma dedicação maior naquele momento da sua alimentação e você come ali sem você perceber. A pessoa tem uma tendência a ter mais obesidade, a engordar mais. Olha só. Porque justamente esse distúrbio alimentar acontece, você não tem tempo para selecionar os alimentos, você vai comendo ali de uma forma aleatória, porque a sua atenção não está voltada para aquele momento, a sua atenção está voltada para o celular, para os vídeos, para as mensagens. Aumenta também a ansiedade, esse é um fator que eu falo que aumenta mesmo, porque as pessoas acabam que as atividades, como eu falei, se tornam tão urgentes que a ansiedade para tentar executar o mais rápido possível acaba aflorando e a ansiedade ela acaba sendo algo que traz um monte de... eu acredito que o Leandro até falou disso na semana passada, traz um monte de consequências, um monte de dores, né? A ansiedade pode levar a uma depressão, a ansiedade pode levar a um estresse altíssimo, né? Então, a gente precisa controlar isso. É isso. Eu acredito que quando você não tem uma boa gestão de tempo, acaba ocasionando esses fatores na sua vida pessoal e profissional. Moisés, eu vou voltar aqui em alguns comentários novamente. A Silvana Vinhosa está dizendo assim, esse tema está sendo espetacular. Estamos meio perdidos com essa nova rotina. Estou desde 16/3 em confinamento domiciliar por ser área de risco. Agora, em maio, que consegui me organizar um pouco. A Silvana é aquela que eu falei agora há pouco na live, que mora lá no Rio de Janeiro. E, de fato, lá é um dos estados que nós estamos acompanhando aí pela televisão. A situação está mais complicada. A Elina disse aqui, você é o que pensa que é. Isso mesmo, Elina. Pensamento é determinante. Elina, essa frase aqui foi para mim, viu? Escolher é perder. De fato, né, Moisés? Quando a gente faz escolhas, a gente precisa também fazer junto com as escolhas renúncias, né? Verdade. A Silvana disse aqui que está encantada. A Kátia disse tema muito importante, a gente precisa gerenciar nosso tempo. É muito triste a falta de objetivo, disse a Maria Oenes. Muito triste.
Sandra Aparecida, como devemos nos comportar com as frustrações de objetivos não alcançados nas aulas não presenciais? É uma pergunta, vou repetir aqui. Como devemos nos comportar com as frustrações de objetivos não alcançados nas aulas não presenciais? Moisélia, complementando aqui a pergunta dela, ela diz isso, e acho que é uma coisa que você também vivencia, mas para nós que estamos lidando com a educação no ensino fundamental, é muito preocupante essa situação. A gente cria uma expectativa, mesmo sabendo das limitações que nós temos neste atual momento, de que o nosso trabalho como docente, como professor, vai surtir efeito, que nós vamos conseguir alcançar os alunos, mesmo em atividades não presenciais. E aí, como que a gente pode fazer para lidar com a frustração quando a gente faz tudo, se dedica, se doa e vê que não conseguiu atingir o objetivo com as aulas, com os alunos? Eu sempre falo o seguinte, o sucesso de uma aula é 50% do professor e 50% do aluno. Não é 100% do professor. Você não dá aula sozinho, né? Você não consegue fazer isso sozinho, porque você depende das pessoas, de quem está ali adquirindo todo aquele conhecimento. Quando eu começo as minhas aulas online, eu falo muito isso para os meus alunos. E nas aulas presenciais, eu sempre faço um contratinho no início da aula. Nos primeiros dias de aula, vamos fazer um contratinho aqui de convivência? 50% do nosso sucesso da nossa aula vai ser responsabilidade minha. E o outro 50% vai ser responsabilidade sua. Então, quando você passa a mentalizar isso na sua cabeça, você precisa começar a não exigir muito isso de você. Porque, às vezes, essa frustração ela vai acontecer, como, por exemplo, uma atividade que você passa e o resultado não foi alcançado de uma forma que você gostaria. Aconteceu isso comigo ontem. Ontem, eu fiz um balanço de uma atividade que eu passei para os meus alunos e de 26 alunos, 4 conseguiram alcançar o objetivo que eu gostaria da atividade. Isso me frustrou, mas depois eu fui avaliar que muitos alunos, depois conversando, Rafael, tem alunos meus que pegam a internet do vizinho, que sentam no meio-fio para conseguir acessar as minhas aulas através de um celular que às vezes a tela do celular está quebrada. Sabe, eu fui tentar ir atrás dessas situações que podem prejudicar o conhecimento. E o que eu, professora Moisélia, posso fazer para tentar melhorar isso? Então, acima de tudo, é você correr atrás dessas informações para tentar entender o porquê que esse sucesso não foi alcançado. Se você se dedicou tanto, então talvez o problema não está em você, está do lado de lá. E normalmente esse problema do lado de lá, às vezes nós professores precisamos nós somos um pouco psicólogos, nós precisamos correr atrás dessas informações para a gente conseguir gerenciar de uma forma saudável, para que no próximo encontro todo mundo consiga ter sucesso, tanto você quanto o aluno. Isso aconteceu comigo, eu estou dando uma experiência minha. Eu fui atrás desses alunos e percebi o quanto eles estavam, alunos querendo cancelar, querendo parar, porque não estavam conseguindo ter acesso. E o que eu passei a fazer? A gente trabalha com as aulas online através do Google Meet. E o Google Meet, ele nos permite gravar as aulas. Então, as aulas podem ser gravadas. Então, eu vou cobrar a presença do aluno que não... Eu vou marcar uma foto para aquele aluno que não conseguiu entrar. Se ele consegue me passar que ele está tendo um problema, mas ele consegue depois assistir a minha aula, mostrar para mim que ele conseguiu ter acesso a essa aula, fazer as atividades, por que penalizá-lo? Então, eu tentei achar recursos, a faculdade nos disponibilizar esse recurso, para que o aluno consiga ter acesso às aulas, talvez naquele momento que ele não conseguiu. Ontem mesmo, são 26 alunos, só 21 conseguiram acessar. Muitos mandaram mensagem, professor, a internet está ruim, eu não estou conseguindo entrar. E aí você fala, olha, essa aula vai ficar salva. Eu me disponibilizei muito no meu WhatsApp, porque não tem jeito. Eu consegui mostrar para os meus Moisélia, alunos. Oi.